Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BR Podcast, gente. E hoje esse episódio está recheadíssimo de novidades. Começando com mais um integrante da família, nosso querido João Machado. Seja bem-vindo, João. Fala, pessoal. Estou aqui de novo para falar com um convidado muito especial, cara referência na área. E espero que seja ótimo mais uma vez. E vamos que vamos. É isso aí. Aqui do meu ladinho tá meu parceiro de mesa de sempre, de toda a vida, treinador Bruno Reis. Olá, galera. Olá, pessoal. E é isso aí. Hoje vai ser um episódio inédito. Estamos aqui com uma pessoa que, assim, eu sou suspeito de falar. Anos e anos acompanhando, sendo nossa referência, né? Na área da educação física e em outras áreas também. Né, Maíra? É isso aí, gente. E esse convidado eu vou deixar pro Bruninho fazer às vezes ali, chamar ele pra conversa, porque, gente, eu já era fã. Agora eu virei best friend. Tô assim. E aí, Bruninho? Imagina eu, esses anos todos, né? Conta pro público quem que é o nosso convidado de hoje. Pessoal, olha só, por favor, Kins, se apresente. Oi, gente, já passamos por isso aqui hoje, mas eu continuo emocionado. Maravilhoso. É muito bom Que escutar. é bom ter que repetir. Não, é muito bom, porque eu falei assim, agora eu vou ficar sem chorar. Não tem jeito. Muito massa. Mas olha só, você quer saber, amigo? Eu sou o Kenji. Tudo, Conta pra a mesa gente, é quer sua. sou de saber da sua verdade. vida. Eu sou assim, meu jeito é assim, você sempre assim. Quase uma Gabriela, né, mesmo? Mas é bem assim. Mas aqui, enfim, por que eu tô aqui, Bruno? Hoje, Cara, por tudo. Tudo que Pra você nos representa ensinar, na área de tudo educação que você física. representa. exato. É. Pela Porque elegância hoje- que você transformou a nossa área. Olha, essa Pelo palavra. ser humano que você é, por tudo que você já passou, já vivenciou e por tudo que você contribui na vida dos profissionais da educação física e outros. Por isso que hoje você está aqui. Não, e Para tem além mais. de alegrar, contribuir cada vez mais com esse coração que você Jesus. tem. E tem mais, porque hoje é um dia muito especial. É mesmo, É o né? dia mais importante do ano. Pior que é mesmo. Olha, Gente, conta um pouquinho da sua história pra gente, né? Primeiro a gente vai cantar Soprar Velhinhas aqui, que hoje é aniversário de Kenji, ele nos deu a Exato. honra de estar aqui com a gente, contando um pouco da sua história, fazendo isso assim, agradecemos já imensamente. Conta pro público, Kenji, como tudo começou, a gente quer saber Então. desde o começo. Hoje é realmente meu aniversário, gente. Não é cena, não. 56 anos. Então, é muito massa, né? Porque, assim, primeira vez que eu passo um aniversário dentro do podcast, olha só que primeira vez. Exclusividade. Exclusividade. Mas é muito legal porque sai um pouco, né, também dessa padrão de tudo que a gente faz no aniversário, é legal. E, bom, tudo começou eu nascendo no bairro Betânia, na verdade. Gente, eu gosto de falar do bairro Betânia porque é legal, eu sempre vou lá. Esse dia eu estive lá no parque Jacques Cousteau, que eu cruzava esse parque a pé, atravessando o rio num cano para ir para a escola. E eu fui nesse parque hoje, hoje não, semana retrasada, até postei, fiquei muito emocionado, porque fazia parte da minha infância. Legal. E a minha casa era do outro lado, que era tipo uma fazenda, um sítio que a gente plantava. E esse sítio, ali, eu morei lá até 12 anos, mais ou menos, mas os meus avós chegaram nesse lugar, em Belo Horizonte, para plantar, nos anos 30, ali por ali, sabe? E eles ficaram ali, os japoneses, né? E depois eles conheceram, eles e outras pessoas se conheceram através do bairro mesmo. Então, assim, meus tios casaram com pessoas do bairro, meu pai casou com minha mãe que morava nesse bairro, e era mato puro, literalmente. Enfim, então nasci nesse bairro e eu gosto muito de falar sobre isso, né? Que é muito interessante. E depois foi crescendo, eu falei aquela hora que o esporte sempre fez parte da minha vida. Eu sempre gostei de educação física, sempre gostei de movimento, sempre gostei de brincar na rua. Sabe quando faz aquelas terraplanagens que fica aqueles morros de terra? Adoro pular naquilo, dando mortal e tudo mais. Eu sempre gostei daquilo. mas Apanhava gostoso, horrores. né? Nós Oi? pegamos uma fase Isso. excelente. Né? Raiz, Não tinha raiz. trânsito, não Exato. tinha... Não tinha esse Era uma perigo que liberdade tinha agora. Era. né, de poder ir e vir. Era E eu movimentei fantástico. bastante. Mãe da rua, garrafão, né, Pique rala bandeira, esconde. dente altas, Pique-esconde. pique-esconde, sempre vezes fazia carrinho de rolimã. Salada mista, né? Exato, tem o salada mista, obviamente, tem que ter a paquera, obviamente. Então brincava de tudo, tinha muito movimento. Então, nesse movimento, na escola que eu estudei, eu sempre gostei de educação física, era a matéria preferida. Eu nunca faltei educação física. Quando eu faltava, eu ficava muito triste. E os professores me amavam porque eu passava de tudo, de qualquer coisa que tinha na escola. Isso foi primeiro grau todo, né, de primeiro ano até a 8ª série, hoje é outra coisa, né, fundamental, enfim. E no segundo grau também.
Então eu passei 8 anos na Escola Municipal Mestre Atraíde, eu também gosto de falar, porque a escola está até hoje lá, maravilhosa, passei lá esses dias, incrível, onde tive 2 professores fantásticos, né? A dona Célia e o Massaniello, que eram 2 professores incríveis, muito fortes no movimento, eles queriam implantar coisas novas na escola municipal, tipo ginástica olímpica, judô, não era só o rola-bola, né, que a gente viveu isso muito também, todos nós da educação física, né? Aquele professor que não quer fazer outra coisa a não ser dar a bola e deixar os meninos jogarem. Então esses professores me inspiraram. E no segundo grau no Cefet, quando eu fui para o Cefet, eu tive grandes professores também. A equipe de esporte é muito gigante, e lá também eu comecei a jogar vôlei também, e era parte da equipe de voleibol, mesmo sendo baixinho, né? Eu queria sempre saltar muito, porque eu queria pegar os caras no bloqueio, eu tinha esse prazer de bloquear os gigantes, entendeu? Isso é uma coisa que eu posso falar que eu era bem assim, eu falei, vou pegar esse PDP aqui. Então eu treinei muito salto e pirometria, eu cheguei a pular 1,25 m, que é muita coisa de impulsão. Impulso, Você, né? Vocês que estudam também sabem. Então eu cheguei a pular esse tanto, para poder conseguir alcançar esses caras. Enfim. Quase mais alto que eu. Quase a sua altura. Mas um pouquinho eu vou ficar calada aqui, tá, gente? Aí nessa brincadeira toda, eu acabei indo pro infantil do Minas Tênis Clube, de vôlei. E aí lá também conheci pessoas incríveis, que por incrível que pareça, reencontrei com eles há pouco tempo e me chamaram para uma pelada de vôlei. E tá todo mundo com 50 anos, 55, enfim. E foi muito legal. E eu também competi lá. E lá eu conheci também o Ronaldo Rezende, que até eu esqueci de falar essa vez que ela vai estar falando agora. Foi lá que eu conheci o Ronaldo Rezende. Ele era meu técnico no Minas. Porque quando eu fui para educação física, eu estava entre engenharia e educação física. Aí eu fiz engenharia na Kennedy e educação física na FMG. Né? Então tinha 2 lugares. Um era particular, pago, né? Que eu tinha que trabalhar o dia inteiro e pagar. E a outra era FMG, era o dia inteiro. Eu tinha que não trabalhar, ou então trabalhar de outra forma, né? Não convencional, na verdade. E aí nessa brincadeira eu passei na engenharia, comecei a fazer engenharia e passei na federal logo depois. E aí eu tive que fazer uma opção. Conversei com a minha família, que minha família estava numa condição financeira muito ruim, e a mãe falou assim, ó, vai estudar que eu vou trabalhar. Aí eu escolhi educação física, que era o que eu gostava. Bom, entrei para educação física, lá foi muito legal, de cara dei com o Ronaldo Rezende, que já foi meu técnico em Minas, e ele me deixou mais tranquilo dentro da escola, e eu me senti um pouco peixe fora d'água ali na escola, né, na UFMG, que eu falava, gente, tô aqui, sei o que, mas então vamos lá, se eu tô aqui porque é pra ser, tem algum motivo, né? né? Exatamente. E aí, estudei até o 4º período. No 4º período, surgiu o advento do Dekaseki, que era o Japão chamando os descendentes de japoneses para trabalhar, que a mão de obra estava muito pouca no Japão. Como a gente estava numa condição financeira muito debilitada, cada filho morava na casa de uma tia, de um tio, era assim que estava. Meu pai e a mãe moravam em outra casa, enfim. E aí eu falei assim, vou. Aí fizemos a reunião com meu pai, e ele falou, gente, vai. Aí antes de tudo eu conversei com meus professores, que meu sonho era educação física. E eu conversei com meus diretor de esporte da UFMG, e eles falaram, Kenji, pode ir, que a gente segura a sua vaga até quando puder, né, com tudo documentado. Tenta achar um estágio, algum curso, alguma coisa, você documenta, porque naquela época era carta, tá, gente? Não tinha nem fax, então era carta mesmo. Então, tinha que mandar carta. Próprio punho, tudo isso, né? Não tinha internet muito fraquinha, enfim. E aí eu optei aí porque os meus professores falaram que eu poderia ir, que seria uma experiência incrível. Bom, fui para o Japão, morei 5 anos lá. Logo quando eu cheguei foi um pouco complicado, fiquei quase que escravizado realmente durante 3 meses num lugar que eu não sabia falar japonês nem inglês, e eu fiquei meio que sozinho, sem os meus irmãos. Porque eles prometeram nós 4 juntos, e eles me colocaram em outro estado, em uma outra cidade, que eu não sabia onde eu estava. Meu Deus. Eu fiquei 2 meses incomunicável com meus irmãos, e tentando de alguma forma comunicar, e parecia que eles seguravam a comunicação com meus irmãos. Até um dia que eu consegui. E aí falei, olha, vamos fazer uma reunião aqui que a gente precisa resolver, porque eu estou num lugar que eu estou sendo escravizado. Até tem uma história engraçada dessa fábrica, porque eu via todo mundo de máscara, e eu não usava máscara. Aí um dia eu perguntei pro cara que falava português, falei, cara, por que eu não uso máscara? Ele falou, você não pediu? E eu fazia aquela solda MIG. A solda MIG que ela tem um gás que é letal a partir de 1 ano, 2 anos. Eu falei, ó, esses japoneses querem me matar. Mas enfim, comecei a usar máscara, fizemos a reunião, e aí dessa reunião eles colocaram a gente em outro lugar, em outra cidade, um emprego muito melhor, muito mais tranquilo. Aí foi na Hitachi, que aqui na época chamava Hitachi, né, no Brasil, e lá se fala Hitachi. Bom, graças a Deus eu caí nesse lugar, porque o time de handball feminino dessa cidade era o campeão nacional. E eu comecei a visitar os treinos.
E eu conversei com o técnico, da forma que eu conseguia conversar, e ele começou a me dar uns relatórios, e eu assinava os relatórios, ele assinava os relatórios, e eu mandava para a federal. Então, caracterizou como um estágio, Que uma ótimo. experiência esportiva lá. Fora do país. Né? Isso. Então, me ajudou bastante a segurar a minha matrícula. Que E por incrível que pareça, eu consegui manter durante, acho que foram 6 períodos trancados. E aí mandaram carta, falou, Kenji, não tem como mais, você tem que voltar. E era o tempo que eu já queria voltar, que Isso foram já 5 anos. Já estava perto dos seus 5 Isso. anos vencerem. Eu estava esperando só esse chamado, literalmente. Eu falei, enquanto me chamar, eu vou ficar. Não vou embora, porque se eu for embora, eu não volto. Os meus irmãos vieram e voltaram para o Brasil, só que eu não queria voltar para o Brasil. Eu falei, só vou para ficar. Não vou para voltar para o Japão. O Japão é incrível, tá, gente? Mas para mim não era incrível, tá? E Mas nem agora é incrível também, não. Eu tenho um ditado, né? Eu até escuto muito isso. Você que fala de desenvolvimento pessoal, você vai entender a minha linha de raciocínio. Aham. Quando a gente tem um chamado e a gente toma consciência dele, fica praticamente impossível de você ignorar. E Sim, tudo que você faz parece que te leva para esse esse lugar, lugar. Certo. que você tomou consciência dele. Então, eu tenho uma frase que eu falo muito com os meus alunos, eu falo com eles, olha, gente, jamais desista daquilo que queima no seu coração. Porque aquilo que arde no nosso coração é o que vai fazer a gente ter o quê? O prazer, o propósito. Exato. A gente vai fazer com afinco, a gente vai fazer com Amor, muito né? desejo. E mesmo quando aparecer algum desafio na jornada, quando a gente tem essa clareza, quando a gente traz isso forte, a gente não desiste por qualquer coisa. Perfeito. A gente sabe que é isso que é pra gente fazer e que o que a gente vai colher depois disso é transformador, é sobre transformar e transbordar na vida das pessoas. Então eu vejo que é muito disso, mas conta mais. Conta mais essa jornada da sua volta para o Brasil, que eu já tô assim, fascinada com a história. Então, minha vida sempre foi um chamado mesmo, inclusive agora, nesse momento exato que eu tô vivendo. Mas, enfim. Aí voltei pro Brasil e logo em seguida, já cheguei no Brasil, já fui trabalhar. Já procurei estágio, já procurei tudo, procurei alguma coisa para fazer, né? Porque eu vejo que as pessoas, quando voltam pro Brasil, elas voltam e ficam muito tempo parado, elas ficam muito tempo pensando o que vai fazer e acabam saindo fora completamente do, como é que fala? Do foco. Do foco, né? Conheço várias pessoas que chegaram de fora do país e voltaram ou foram fazer outra coisa em outro lugar e não conseguiram ficar, né? Você ia falar, João? Não, eu acho que é muito bacana você tão novo assim, nessa época você tinha quantos anos? 21. 21 anos. Voltou depois de 5 anos, né? Você começou a Tinha educação 26. física, entre aspas, num período que hoje a gente diz que é mais velho, né? Que o pessoal normalmente começa a faculdade logo cedo, né? Então, assim, ter uma experiência fora do país, por mais que não tenha sido tão Sim. positiva, né? Não, foi super positiva. Não no sentido de trabalhar com educação Sim, física, não, digamos é. assim, né? Sendo que você queria, estava aqui. E mesmo voltando para o Brasil, você manteve o foco, né? Em querer fazer Completamente, exatamente aquilo. é. Ainda bem que você fez, né? Sim. Senão, talvez E é a gente não estaria aqui. E uma coisa que eu fui fazer no Japão, meu único objetivo lá era comprar uma casa para minha mãe. Quero comprar uma casa para minha mãe. Esse era meu objetivo. E aí, falei, vamos ficar. Quando eu comprei a casa, foi quando a matrícula também tinha expirado lá. Então foi tudo junto. Na Federal. Na Federal. Entendi. Então foi tudo junto. Eu comprei a casa, apareceu o chamado para voltar e eu voltei. Então a gente tinha comprado a casa também, estava tudo tranquilo, que foi o que eu fui fazer lá. Era Eu o nem fui viver o objetivo. esporte praticamente, sabe? Só que por sorte, nesse mesmo lugar também tinha uma equipe de aeróbica. E eu gostava muito de ginástica aeróbica nessa época, que tinha campeonato de aeróbica e eu participava. E aí eu vi essa equipe de aeróbica e ia começar a dar uma aula nesse lugar. Então quando eu ia começar a dar aula, eu tinha que ir embora, entendeu? Aí o pessoal, fica então. Eu falei, não fica não. Vou nada. Meu lugar não é aqui. Ó. Sabe por Pô, quê? nada. A gente é muito isso aqui, ó. A gente é muita emoção, a gente é muito calor, É diferente. a gente é muito gente. Sim. A gente gosta de reunir, a gente gosta de calor humano. O japonês, eu amo o Japão, acho incrível, né? Mas o japonês, ele não é tão assim do calor humano, entendeu? Os japoneses, a gente conhece os japoneses que estão no Brasil, Sim. mas os japoneses em si não tem isso. Tanto que quando a gente fazia reunião nas nossas casas, eles chamavam a polícia pra gente, porque achava aquele esquisito. Que era Olha tipo só. briga, É. alguma coisa, confusão. Quando nevava, a gente ia pra neve, pular na neve, brincar na neve, fazer boneco de neve. Eles falavam que brasileiro é igual cachorro, adora uma neve, ficar pulando na neve. Então, assim, eles não viam muito essa questão da brincadeira, da diversão nos lugares. Então, isso me incomodava, entendeu? A falta de emoção no Japão. Eu acho que é uma característica meio, né? Os meninos conversam muito e a gente fala muito sobre isso. Essa questão de como o brasileiro é único em qualquer Uhum. lugar que ele vai. E eu tenho certeza, por mais que você tenha os traços, né, da galera de lá,
a cultura nossa é tão forte, tão enraizada, que a pessoa olha e fala assim, é brasileiro, Sim, já sabe. sabe. E a gente sente falta, porque, de fato, estar em um lugar diferente, se adequar a essas mudanças é um desafio que a gente Sim. passa. E aí você fica 5 anos com um chamado batendo na sua porta. Olha, você tem que voltar, hein? Você tem que voltar porque você tem uma missão para cumprir no Brasil. Como que foi isso? Como que foi a volta? Essa pergunta é muito massa, porque eu falo exatamente disso, porque eu acordava todos os dias, quando eu abria o olho, eu falava, tô no Japão. Porque eu queria abrir o olho e estar no Brasil. Mas todo dia, todos os dias, era incrível isso. Eu falava, gente, tô no Japão. Porque minha vontade era abrir o olho e realmente estar aqui. Era o meu sonho, era a minha vontade. Então, eu trabalhava bastante para poder vir embora o mais rápido possível. Porque eu falei, enquanto eu puder trabalhar, eu vim para ganhar o dinheiro, então eu vou fazer isso. Tanto que lá eu não saí muito, não fiz muita folia. Qual cidade que você estava? Várias. Eu cheguei em Sano, que é Totig, que é em cima. Depois fui para fui para Saitama, que é um estado, vou lembrar uma cidade, que é a cidadezinha que eu fiquei 3 meses. Depois a gente foi para Kurihashi, que é uma outra cidade. E depois eu fiquei 6 meses em Tóquio, antes de vir embora, que eu queria ficar lá. Só para ficar fazendo algumas coisas, conhecer, porque eu comecei a namorar. Posso fazer uma pergunta Pode. curiosa? Você aprendeu a falar japonês nesse meio? Como é que é? Mandarim? Qual que é a língua que fala lá? Nem sei. Chama Nihongo. Você aprendeu a falar Aprendi nesse a falar meio tempo? bastante. Só que como eu voltei em 95, né? Acabei não usando tanto. E aí eu perdi muita coisa. Meu irmão fala bastante que ele é intérprete. A gente tenta brincar de algumas coisas e tudo, mas eu perdi assim a sequência, a gramática. Eu vou lembrando quando eu falo algumas coisas, mas construir a frase completa eu tenho dificuldade agora. É só curiosidade. Mas eu aprendi. Mas eu Legal. quando eu cheguei, eu só escutava corecará, gente. Era corecará, corecará. Eu achei que era só corecará que existia. A fonética gramatical do japonês era corecará. Falei, gente, em Parece duas... a mesma coisa Não, que em eles estão duas falando. sílabas É, eles conversam aqui, de tudo. Mas com o online você pode atuar lá, ué. Aí. Hein, Kenji? Com o online você pode Sim, eu atuar tenho lá, aluno lá. pronto aí, ó. No Tem aluno grupo. do Japão? Tem. Não são muitos, não. Mas tem 2. Legal. Enquanto a gente está de noite aqui, eles estão de manhã lá, fazendo aula em casa. Que legal. É muito legal, é muito massa isso. Mas e continua. Então, aí do a seu história, voltei. chamado. E voltei para educação física. Quando eu voltei, já comecei a trabalhar de novo. E o mais legal, gente, eu preciso tocar o nome da Bia Bicalho, porque a Bia foi minha primeira chefe em 89, Que massa. quando eu comecei a educação física. Quando eu voltei em 95, ela também eu fiz teste para shaping, em 95, 96. E depois abriu o Rio Sport Center Belo Horizonte, que a Bia não era a primeira coordenadora. Depois de 6 meses trocaram toda a equipe. A Bia foi coordenadora de lá. Eu fui dar uma aula experimental de dança de rua, foi onde eu comecei o fitness de novo aqui, em Belo Horizonte, com dança de rua. Fui dar dança de rua lá, só dança de rua terças e quintas, 2 aulas por semana, no lugar lá em cima. Eu pegava 4 ônibus para poder chegar lá, todos os Caramba. dias e voltar, entendeu? E fiquei assim durante muito tempo. Falei, mas o que eu pensava? Eu quero ficar aqui. É aqui que eu quero trabalhar, é esse público que eu quero. Eu praticamente pagava para trabalhar, mas eu falei, o meu foco é aqui, né? Que é no ponteio ali. E foi assim que eu construí a minha carreira. A partir dali. Então, quando eu comecei a dar aula de dança de rua lá, eu comecei a assistir todas as aulas de ginástica. Todas. Ficava lá de bobeira, fazia as aulas. E quando eu vi, eu estava dando aula de todas as atividades numa sala que chamava Sala Light, que é aquela última sala do ponteio lá, que é a mesma coisa. Por isso que quando eu voltei a dar aula de local, meu primeiro dia foi super emocionante. Eu falei, gente, eu comecei aqui e aqui estou de novo. Eu quis dar aula no ponteio, não quis dar aula em nenhuma Bodytech, só no ponteio, porque lá era o meu lugar. Entendeu? Bom filho a casa torna. E foi muito legal que as minhas alunas antigas todos voltaram para lá também. Então foi muito interessante. Enfim, eu comecei lá e comecei a trabalhar com ginástica coletiva, dança e as outras ginásticas. E depois eu fui começar a dar aula de personal. E tem uma história muito massa sobre o personal, porque o advento personal começou em 99. A gente usava aula particular, não existia o nome personal trainer ou aula de personal. E quando surgiu esse advento, eu trabalhava com a ginástica coletiva. E nessa academia, quem era da ginástica coletiva era proibido usar os aparelhos de musculação. E eu já era da equipe da ginástica quase coordenando. Eu sempre fui muito do chamado. Sempre respeitador, mas sempre muito questionador. Fui na direção e falei, peraí, a formação de nós todos é a mesma. Por que eu não posso ir para a sala de musculação usar as máquinas? Ele falou, porque não pode. Eu falei, então beleza, ótimo justificativo, porque não pode. Então, peraí, a gente Porque vai... não é resposta. Só que a gente consegue contornar, né, essa diversidade. Eu falei, então beleza, eu tenho a sala de ginástica, eu posso dar personal na sala de ginástica? Ele falou, pode. Eu falei, era isso que eu Você não queria. poder atuar como personal usando os aparelhos? Não, na musculação não. Aí eu comecei a Olha dar personal só. só na sala de ginástica.
Na sala, isso foi maravilhoso, isso foi incrível para minha vida. Se não fosse isso, eu não tinha criado o Supercore. Uhum. Eu vou fazer uma colocação, te interrompendo, porque é uma das coisas que a gente precisa já tirar de insight desse podcast hoje. Uhum. Olha a importância de ressignificar os acontecimentos. Você tomou um não. E nem por isso você desistiu. Você continuou persistindo e falando qual é a alternativa que eu tenho para fazer o meu chamado acontecer. Uhum. E isso é muito fantástico. Eu E assim, gosto. eu falo, você ter vindo tão novo, ter passado por isso tudo e ter essa mentalidade é algo que para mim é surpreendente, porque na época a gente não tinha tanto incentivo assim ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal, e você sempre foi por esse viés. E aí conta mais, como que foi essa trajetória? Eu vou explicar por que eu tenho esse pensamento. A minha vida sempre foi criada na filosofia da Seishinoye. E a Seishinoye sempre trabalhou a gratidão, o pensamento positivo, né? E você ser resiliente a qualquer adversidade. É a filosofia de vida, qualquer religião pode frequentar a Seishinoye. A minha mãe é uma das pioneiras da Seishinoye aqui em Minas Gerais, uma das 10 pioneiras. Então eu sempre fui criado nessa filosofia. Então a partir daí eu acho que esse crescimento, talvez, do comportamental, nasceu dentro de mim porque eu vivenciei essa diversidade todo o tempo, né? Então foi mais por isso. Então eu sempre agradeço a minha mãe por esse ensinamento, enfim. E aí, onde eu estava, gente? Você estava na questão de No poder personal dar trainer. aula Quando de você personal começou. trainer, que Então, foi o start ali, ó, a chave de ali, virada. A sala de ginástica tinha caneleira, tinha step, já tinha entrado a Body System no Brasil com Body Pump, então tinha barras e anilhas na sala de ginástica. A bola suíça estava começando a chegar no Brasil, então chamava Fitball, que era uma bola perolada, já tinha algumas bolas lá. E os bancos de madeira, que hoje é usado no CrossFit, eu já tinha trazido do Rio de Janeiro, porque a gente usava os bancos para fazer a intensificação da aula de localizada. Então já tinha bancos de madeira de 50, 40 e 30 centímetros de altura. Então eu tinha esse material. Aí eu reuni essa equipe de ginástica e falei, gente, nós podemos usar a sala de ginástica para dar personal. O que eu fiz? Pensando nisso tudo, eu tinha que pensar em movimento, biomecânica pura. Então, movimentos e alavancas corporais que me dessem intensidade de treino, que trouxesse hipertrofia, não hipertrofia máxima de fisiculturismo, tá? Mas hipertrofia, que me desse resistência, me desse emagrecimento, que me trouxesse resultados utilizando somente o peso do corpo e elementos acessórios, que não tivesse aparelhos, né? Que você ficasse fixado no aparelho. Então, era seu corpo livre, né? Utilizando os acessórios. Então, a partir daí, eu comecei a estudar muito movimentação humana e entender quais eram as alavancas, quanto que representava 3 quilos uma alavanca X, a distância X, com braço de resistência tanto. Então, eu sempre pensei nisso, no step, no banco, com as barras. Então, eu fui estudando movimento humano muito. Naquela época, poucas pessoas faziam isso no Brasil. E eu comecei a buscar quem estudava isso no Brasil. Nós estamos falando do início dos anos 2000, certo? Não foi? É, É, né? 98, 99. 99, É. Então, Então eu era fui... muito diferente. E aí, é muito legal você falar isso. E é interessante porque eu comecei a pensar no movimento humano. Falei, gente, é muito mais do que isso, né? E eu também já estava pesquisando também sobre a questão da mente, da mentalidade, por causa da Seishinoye. Qual o tanto disso envolve o movimento? Eu sempre falava, o movimento começa na cabeça. Eu sempre falava, o movimento começa no cérebro, o movimento começa na mente. Eu sempre toquei nesse assunto com as pessoas, né? Se você está muito triste, muito fadigado, ou aconteceu uma tristeza, então movimenta menos. Ou então vamos fazer outra coisa que não seja tão próxima ao que traz o estresse, né? Vamos trazer um outro movimento para isso. Enfim, então sempre fiz essa ligação também do movimento global, né, com a questão da mentalidade. Então sempre fui por aí. Com poucas coisas, mas eu busquei coisa fora. Eu comecei, quem são os autores fora do Brasil que estudam sobre isso? Aí nessa brincadeira toda, de buscar, na minha primeira ação de cursos foi no ENAF em 2004, no Dom Silvério. E aí eu subi no palco para dar aula de dança de rua. E eu lembro exatamente essa minha fala. Que eu terminei minha aula e falei, gente, a partir desse ano só vai falar de treinamento funcional no Brasil. Isso foi 2004. E dito e feito. E na época me chamavam de louco, professor de Circo de Solé, japonês desorientado, várias coisas eu recebi. E nessa transição, é lógico que o posicionamento do professor, do profissional, é um, e vou chamar cliente ou aluno, né? Uhum. E o posicionamento é outro. Como que foi essa transição de passar esse conceito, esse novo posicionamento para o aluno? Como que foi a aceitação dele? Sei. Como que você introduziu isso para a pessoa? Porque a gente tinha concepção de exercício na máquina, Sim, né?
e você trazer para uma coisa em equilíbrio ali, né, do corpo livre, como é que você implantou isso, né, trouxe isso para eles? E como foi a aceitação deles para isso? Massa. Nunca fui para guerra, né? Eu sempre fui para o conflito mesmo. Então, o que eu fiz? Comecei com meus alunos que já estavam comigo dentro da sala de ginástica livre. Eu falei, então os meus alunos de personal vieram da minha aula livre. Eu nunca captei na musculação. Então, eu sempre mostrei os resultados com os meus alunos da ginástica que me deram abertura para isso. Então, eu trabalhei o pessoal que já tinha essa visão do exercício livre. E eu comecei a introduzir na ginástica localizada, chamava local funcional. Então, eu já comecei local funcional na coletiva. E comecei a implantar uns exercícios mais de equilíbrio, estabilidade, naquela época, que também, aí o pessoal da musculação me criticava, me julgava, sempre. Sempre o novo sempre assusta, né? E eu sempre buscando a ciência para poder me ajudar, né? Eu falei, eu preciso ter um argumento científico para o que eu estou fazendo. Uma base, né? Tanto que, exato. Então, para qualquer fala, a gente vai ter experimentos, vai ter coisas empíricas, obviamente, que também não acontece o estudo, nem a hipótese, mas eu sempre busquei um aparato científico para me trazer nesse lugar, para discutir, né, com os engraçadinhos que vinham com as espadas. E eu estava com um escudo maravilhoso, me protegia disso através dessa forma. Então, eu não cheguei implantando assim. Eu cheguei primeiro com meus alunos que já estavam comigo, né? E porque o mais difícil não era nem falar com os alunos, é falar com os professores. A dificuldade de mim não era de entrar nos alunos, era de fazer o professor repensar o movimento. Entende? Isso ainda é assim um pouco, né? Sim. Mas a dificuldade minha era essa. Como que eu posso fazer o professor pensar, não pensar diferente, mas dar uma abertura para entender o movimento livre? Ele fora da máquina funciona como? Porque eu não ando com uma extensora agarrada no meu corpo o dia inteiro da minha vida. E nem com leg press. Né? Eu ando sem nada, com a minha roupa, muitas vezes pelado. Então, a ideia Adoro. era isso, era fazer o professor entender que o aluno não sai agarrado com o aparelho para fora, não. Ele sai com o corpo dele. Então, essa era a minha visão. Então, eu falava, gente, vamos pensar de uma forma que a gente tem que pensar em funcionalidade, né? Então, só que o funcional também, ele entrou no Brasil, depois, de uma certa forma, muito errado. As pessoas não organizavam, não preparavam, né? Não desenvolviam os movimentos e nem traziam uma justificativa científica para as coisas. Então, realmente, o funcional virou marginal, porque a grande maioria achou que era só pular, saltar de qualquer jeito, né? E não pensar em qualidade de movimento. Isso é o grande problema, né? Então, o funcional ficou marginal durante muitos anos dessa forma. E eu sempre batalhando, querendo simplificar a questão para que fosse mais justificada. Eu nunca fui de muita auê. Eu postava exercícios difíceis e sempre explicava, falava, gente, sempre procure um profissional qualificado, obedeça à progressão pedagógica. Sempre falei sobre isso, né? Porque eu postava exercícios difíceis nessa época no Instagram, 2011, 12, 13, né? Onde que eu fui bastante julgado nessa época. E, enfim, hoje está todo mundo fazendo exatamente o que eu postava naquela época, né? Isso que eu acho o máximo. Interessante. Eu acho maravilhoso. Evoluiu, né? Graças a Deus. Evoluiu. Mas a gente ainda tem muita Aquela resistência. sensação de ufa, até que enfim. Menino. Eu falo muito isso com o Bruno, né, Bruninho? Sobre as questões com o João também. A gente comenta sobre essa resistência que as pessoas têm ao novo, igual o João falou, e sobre essa conscientização da importância de movimento. Os meninos aqui, todos eles, né? Geralmente os nossos convidados trabalham sempre nessa linha. O intuito do BR é esse, de conscientizar da importância, porque a saúde teve uma época que ela foi... 2015 foi o boom ali, que todo mundo entendeu que cuidar da saúde era necessário. E aí lá atrás, não tinha muito disso. A academia era para quem? Para marombeiro. E aí vem você com uma ideia totalmente disruptiva, funcional do movimento, eu não faço ideia do quanto de pedra você deve ter recebido. Demais. E como que você lidou com essa situação, além dos contra-argumentos, né, de ter essa base científica para contestar, mas para de fato se posicionar? Porque eu falo, mais uma vez, voltando no chamado, ter a ideia forte é importante, mas trabalhar a questão da mentalidade, trabalhar a questão de eu defendo essa ideia porque eu acredito, é um desafio muito grande. Total. Como que você enfrentou isso? Então, aí foi que nasceu o Supercore, a metodologia. Eu preciso criar uma metodologia, um método, né, que organizasse essa confusão que estava acontecendo. Então, o que eu parti da simplicidade do movimento? Eu falei, vamos simplificar tudo, né? É mais fácil simplificar tudo e criar um processo pedagógico para o que está acontecendo. Então, o que estava acontecendo era circuitos de exercícios. Então, o Supercore baseou em circuitos de exercícios básicos e funcionais, sem muita complicação, né, e sem muita complexidade de movimento. A complexidade vinha como uma progressão do treinamento.
né? E nem sempre a aula era composta de só complexidade. Então, uma aula de 10 exercícios sempre entrava alguma coisa complexa dentro do local onde você tem que colocar. Ou no começo, que a pessoa está com menos estresse, né, periférico e central, né? E não no final, onde ela consegue pensar mais, ou no meio, nunca no final. Então, o Supercore tem esse pensamento da estrutura técnica, de você também criar no seu aluno, no seu cliente, uma possibilidade também de qualidade de movimento. Porque tem muito professor que ainda ensina só esses complexos em circuito, né? E o aluno não dá conta disso. Isso é uma questão mais técnica mesmo. Mas nessa época foi muito interessante, porque foi realmente muito julgado, né? Era uma coisa muito nova. Para mim não era tão nova, mas para as pessoas era muito nova. E eu sempre tratei sempre eu falo assim, gente, qualquer aluno é criança, né? A gente tem que vir do básico. Ensinar a andar literalmente, né? Vamos ensinar a andar. Não chega com um negócio dessa forma, ó, o Supercore é assim. Não. Tanto que quem já fez o curso sabe que é assim. Eu começo ensinando da onde que vem o movimento. De movimentos básicos. Mas o curso é movimento básico? É. Parte daí. Para você entender o complexo. Não é assim que funciona. A história tem uma pedagogia para isso. Então, realmente, eu fui muito chutado, apedrejado, julgado, de várias formas que você pensar. Mas eu via exatamente que isso ia evoluir. Tanto que falava assim, funcional é moda? Eu falei, não é moda, né? Funcional é uma coisa, uma nova possibilidade de treinamento, né? Então, eu sempre falei sobre isso. E eu sempre batalhei para isso e com isso. Eu fui quebrando a cabeça minha, né, tentando estruturar da melhor forma e justificar para um grupo cientista, acadêmico, levar uma questão mais científica. Para um grupo mais de estudante, uma coisa mais prática e fácil, mas com referência. Sempre usando uma linguagem que aquele público vai entender. Eu sempre fui desse jeito, mais de boa, mas sempre levei uma linguagem mais coloquial, mas com conotações necessárias para aquele grupo que vai entender aquela linguagem. Então eu tento também ser um pouco, transmutar minha linguagem para eu conseguir atingir você, e todo mundo sair do lugar entendendo qual é a minha filosofia de treinamento. Isso na questão técnica. Acho bacana você ter falado disso, porque uma das nossas maiores dificuldades como personal trainer, assim, eu vejo que alguns têm muito, é lidar com pessoas. Então você lança um método novo, uma metodologia totalmente, entre aspas, inovadora, não para você, mas para os outros. E você fazer com que várias pessoas com perfis comportamentais diferentes comprarem essa ideia e ao mesmo tempo ser obrigado a convencer os próprios profissionais que isso funciona, deve ter sido um desafio no sentido de como você lidava com o perfil comportamental de cada aluno ali, no sentido de mostrar algo 100% novo para ele, que ele compre aquela ideia. Né? E compre a sua ideia e seja um cliente, né? Como é que foi isso? Então, igual eu falei para você, foi sempre justificando o trabalho e mostrando resultado de melhoria e também com os argumentos, também com os depoimentos das pessoas. O resultado já mostrava que funcionava. E o resultado também não era só, igual você falou, não é só questão física e estética, né? A pessoa dorme melhor, a pessoa tem menos dor, a pessoa desenvolve melhor, a pessoa trabalha o dia inteiro sem sentir dor. São resultados que naquela época não eram valorizados, né? A não ser só a estética. Então eu comecei também a falar desses resultados, dos resultados funcionais, que antes era só tamanho de bíceps e perna, né? E glúteo e tudo mais. 90. Então implementar que resultado também é qualidade de vida, também é saúde mental, né? Hoje, principal, vamos falar sobre isso, né? Então, as pessoas foram entendendo, né, sobre isso. Obviamente que eu também não vou ficar dando murro em ponta de faca. Se tem uma galera que não está afim de escutar sobre isso, né, eu não vou lá. Tanto quando eu fui contratado para dar um treinamento agora, né, eu falei, quem é o seu público, quem são os seus professores, como é que faz? Eu sempre vou dar treinamento, eu sempre pergunto quem é o público e para quem eu vou dar o treinamento, para eu saber qual linguagem eu vou usar e como eu vou chegar até eles. Eu não vou chegar numa academia, se bem que hoje está super aberto, né? Mas uma academia que não tem visão funcional e chegar para eu quebrar minha cara. Eu desisto desse treinamento, né? Não vou. Aí eu cobro bastante caro mesmo, porque vai ser um esforço tão grande que eu falei, gente, também não sou também um saco de pancada. Vai me bater? Tem um preço, né? Vai me chutar um preço, dar um soco é outro, né? Tá certo. Então, para cada soco, para cada porrada eu vou dar um preço. Mas tudo bem. Então, é mais isso. E o mais legal disso tudo, que eu falei para vocês, comecei a buscar fora um monte de coisa. Em 2008, eu comecei a estudar o Kerebel. E aí eu comecei a ver o Kerebel. Eu falei, gente, ninguém falava sobre Kerebel no Brasil ainda. Peraí, só um instante, desculpem a ignorância. Tá. O que é Kerebel? O Kerebel é aquela bolsa com uma alça de ferro. Ah, tá.
viu, gente? É aquele negocinho, Isso. parece é um redondinho, Isso. calcinho que tem um peso que o povo fica jogando assim Isso. pro alto, né? Vou te falar o que falaram pra mim sobre isso. Bolsa É uma pesada. bolsa, mas eu vou te contar aqui quem é me uma falaram. clutch. Por isso que eu falei bolsa, E aí eu fui fazer uma pesquisa e descobri um cara em Nova York, que chama Thiago Passos, que é um fantástico. E comecei a falar com o Thiago. Ele falou, que coincidência, porque eu treino umas pessoas no Morro do Chapéu, no golfe, com treinamento circular. E naquela época ninguém sabia que era muito circular, ninguém sabia que era cadeias musculares, trilhos anatômicos, né? E aí ele falou, nossa, que bom que você faz isso, dá esse tipo de curso, cara. Eu preciso de alguém que vá lá atender essa galera. Inclusive, eu estou indo no Brasil começar o meu primeiro curso de Querebel. Eu falei, Thiago, vou feliz. Então eu levei trouxe o Querebel também de Minas Gerais. Hoje eu consigo falar eu trouxe. Há 5 anos eu fiz terapia para poder falar eu trouxe. Porque eu não conseguia falar eu fiz, eu criei. Eu não tinha achava que era arrogante, eu achava que era petulante. Então hoje, nesse podcast, Você já pode consigo falar falar que aí. eu Por fiz, tá, favor. gente? Então, E tá bem feito. Se hoje você conhece o Querebel, é por causa do Cage. E para Minas Gerais, eu trouxe realmente, levei para Rio Sport Center. E na época, que sabe o que eles falaram? O japonês é tão doido que agora tá rodando bolsinha de ferro. Ah, meu Nossa Deus. Senhora. Nossa, Então eu escutei gente. essa fala no meu Instagram e presencialmente as pessoas comentando. E eu falei, um dia vocês vão usar muito essa bolsinha de ferro. E hoje o Querebel tá aí em todos os lugares. Todo mundo utiliza em casa, nas academias. Então essa foi uma outra Todos os história. tamanhos, pesos, Exatamente. cores. Isso. Formas. Então o Querebel tem formas diferenciadas para cada tipo de treinamento. As pessoas não sabem disso. Elas compram qualquer alça para academia. E não é assim que funciona. Você tem alça quadrada e alça redonda. Eu só vi da redonda até hoje. Exato, gente. mas Quadrado tem eu não academia E vi. a tem pegada quadrado. também, né? Algumas são abauladas, né? A baulada e a redonda é para uma coisa e a quadrada é para outra, porque existem 2 tipos de Querebel, o competitivo e o fitness. Entendeu? O fitness, você tem pegada dupla na mesma alça. Entendeu? O competição, você não tem pegada dupla na mesma alça. Ou você pega 2 Querebels ou pega só um numa mão. Por isso que a alça é quadrada. Então, Legal. na competição, o double é sempre 2 Querebels. Na academia, o double é as 2 mãos do mesmo Querebel. Então, isso é legal porque as pessoas também não sabiam disso, na verdade. Muitas das pessoas não sabem. Então, quando for comprar, gente, compra a alça exata para sua academia. É isso aí. Mas, enfim. Então, o Querebel aconteceu, comecei a trabalhar com o Querebel. E aí foi acontecendo, né? Aí eu tenho uma amiga, professora incrível, fantástica, que ela abraçou o Querebel, falei, que é a Celina, que eu amo. Eu falei, amiga, quando você achar uma coisa que você vai amar, você vai engatar. E a Celina super engatou no Querebel. Ela e o Bernardo, maravilhoso. Depois começaram a trabalhar outros treinamentos circulares, né? Como o Clubber, e hoje eles são treinadores do TACFIT, enfim. E a minha história foi assim. Então, junto comigo, foram crescendo vários professores nesse sentido, que fizeram parte da minha vida. Então, hoje eu tenho muitos professores amigos que dão cursos que são incríveis, que eu posso falar que começou comigo, né? Legal. Então é maravilhoso. Então, assim, é um legado, literalmente. Então, hoje um dos lemas do Supercore é seja o seu legado, né? E o outro é seja de verdade. Seja de verdade, seja o seu legado, E é isso. Então, foi construindo assim. Eu fui viajando muito, dando vários cursos. Aí comecei a dar curso demais. Cada final de semana estava numa cidade do Brasil diferente. E eu engatei nessa história e comecei a perder minha vida social, familiar. E é um outro lugar também que a gente tem que ter cuidado. A pandemia foi maravilhoso para mim. Desculpa falar sobre a pandemia, que foi maravilhoso. Mas para mim foi legal, porque me trouxe de novo com o pé no chão dentro da minha casa. Porque eu não tinha mais contato de família, relação afetiva, né? Porque eu viajava todo final de semana, eu viajava para dar curso. Uma hora eu acostumei essa história. Acostumei vir em avião e ônibus e hotel. Aí quando veio a pandemia, eu falei, gente, existe uma casa, uma vida, uma família, lar, uns né? amigos, as pessoas. Então, era um pouco assim. Então, o Supercore foi crescendo dessa forma. O Supercore não é a maior metodologia, nunca foi. Quando eu percebi que estava crescendo, chegou em BH a ter 7 academias credenciadas, eu realmente percebi que eu estava perdendo a mão do controle técnico. Eu falei, eu prefiro segurar do que crescer sem técnica, porque eu vou queimar a metodologia. Então, o Supercore não cresceu em quantidade, né? Porque eu segurei realmente com medo de perder a qualidade. É o propósito, é o DNA do negócio. Né? Porque Porque muitos se perdem, né? Vai crescendo, de repente tá na mão de um, na mão de outro e Já virou os outro método. vetores começam a ir para Exato. direções diferentes, né? A gente tem uma unidade incrível. A gente, eu e Deus, e meu amigo Leandro, que mora em Guapiaçu, interior de São Paulo, que ele
está 8 anos de parceiro, já é a terceira progressão de unidade dele, hoje está uma unidade gigante, e ele faz um trabalho assim, ele é muito mais quente do que eu mesmo. Eu falo, quando eu vou lá, eu falo, Leandro, você é muito mais eu do que eu mesmo, porque ele usa a metodologia na risca, e os trabalhos que ele faz, gente, é emocionante. São com pessoas de paralisia cerebral, Pô, que legal. são senhoras e senhores que fazem querebel, sem machucar, reabilitam um monte de gente com parceria com a fisioterapia, mas assim, é incrível, eu vou lá e eu fico muito chocado, aí eu falo, gente, aí ele fala, mestre, ele fala mestre, gente, me chamam de mestre, ele fala, mestre, eu sei que me ensinou isso tá no Supercore, eu falei, amigo, eu preciso vir cá várias vezes por ano então, porque eu me perco, eu me corrompo então, de mim mesmo. Acontece às vezes. E aí é isso, teve unidade, né, Academia Bandeirantes de Belo Horizonte, foi em 2011, onde eu fiquei uns 8 anos lá. Depois eu senti vontade de sair para outros lugares também. Aí foi isso, o Supercore tá aí no mercado. Então, desde Puxa, quando você... Desculpa, Bruno, desde quando você começou com o Supercore, você já começou a ensinar, né, a progredir com o método. Como é que foi para você, digamos, psicologicamente, lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, assim, criação de um método, implementação do método, expansão do método, viajar para dar palestra, né? Tem a validação, validação que é do difícil. método. Eu acho que o mais difícil é a validação, Como é que foi né? para você lidar com isso, como pessoa, Menino, como quem de pessoa física, não jurídica? É uma loucura. Talvez muitas das coisas que têm acontecido comigo vem desse lugar, de um estresse interno que eu nunca coloquei para fora. Te confesso que eu tentei, no começo, a nossa equipe eram 4 pessoas, né, que dava cursos e viajava e tentava organizar. Só que eu sempre acreditei no profissional. Sempre, sempre, sempre. Eu nunca realmente tive pessoas que queriam realmente batalhar comigo. Porque é uma batalha. Porque era o tempo inteiro soco na cara. Então ninguém queria ir junto comigo. Eu falei, eu não vou ficar pelejando, literalmente, né? Ou tentando trazer a pessoa que não quer. E nunca surgiu a pessoa que quis estar dessa forma. Teve uma equipe, uma época muito legal. Sempre tive os professores Supercore, que sempre vão no INAF comigo, mas não participei exatamente de tudo que você está falando. Então eu fiquei muito tempo sozinho fazendo tudo isso, né? Em algum momento, uma pessoa ou outra estava comigo no marketing, né? Ou na parte técnica, mas a parte técnica teve 4 professores comigo, né? E aí não conseguiram engatar, né? Dessa forma que você está falando, com tanta força. E foi passando, eu fui ficando sozinho, sempre não parando, fazendo tudo. Então, assim, durante muito tempo eu fazia o curso sozinho. Eu alugava a cadeira, alugava o local, data show, né? Fazia apostila, imprimia, tudo sozinho. A equipe era eu e Deus. É cansativo, mas é o chamado, é um propósito, eu não quis parar. Uhum. Tinha dias que eu deitava e falava, Deus, é isso mesmo, meu querido, porque nós vamos cansar uma hora. Então, assim, Se der para dar uma folguinha, vou agradecer. por isso que eu falei que a pandemia tinha as viagens de final de semana para curso, né? Então, foi um erro, foi um grande erro. Hoje eu sei que foi um erro muito gigante. E outra coisa é que eu trabalhei muito, que eu falei, acho que eu sou muito, eu não sei delegar. Aí a terapeuta falou, será que você não sabe delegar ou você é controlador? Eu falei, eu acho que eu sou controlador, eu assumi muita coisa sobre isso, eu sou controlador. Eu sempre acho que a pessoa vai fazer como eu faço, e isso não vai existir, né? Eu vou ter que sempre lixar um pouquinho, fazer uma mexida ali, e eu não sou agressivo, não sou arrogante em nenhum momento. Eu vou dando chances e vou dando ideias para as pessoas crescerem e fazerem as coisas. Só que quando eu vejo que a pessoa está muito corpo mole, mas muito corpo mole mesmo, gente, porque assim, eu falo, querido, nós vamos procurar outro lugar para trabalhar, porque aqui não vai rolar, entendeu? Sim. Porque chega uma hora que a minha frase é, eu prefiro parar um trem desgovernado do que empurrar uma vaca empacada, entendeu? Exato. 1000 vezes. Então, assim, o trem desgovernado não apareceu ainda para mim. Se vocês quiserem, tá aberto. Mas a vaca empacada Aparece. porque é complicado, né? Precisa estar no DNA da pessoa de ser produtivo, de ser proativo, né? Sim. Deus me livre daquela hiena. Ó céus, ó vida. Não é essa a ideia. Então, Que já é ótimo, gente. então é muito massa por isso. Então, assim, sempre estou aberto a isso, né? Mas a pessoa tem que querer estar junto. E é uma batalha. Não é tão fácil assim, o Supercore cresceu e vamos correr. Não, tem muita coisa por trás. É o que eu falo que é os desafios do empreendedorismo, né? A gente troca completamente. muitas figurinhas sobre, porque principalmente quando a gente cresce, igual a sua metodologia, ela cresceu, se a gente for olhar, de uma forma rápida, porque foi uma ideia disruptiva e inovadora, Sim. que teve uma base e depois o pessoal viu a importância disso
e começou a falar, mas você foi pioneiro. Então, você lá na frente já era referência. E aí, quando uma empresa cresce de uma vez, muitas vezes a gente quer ter pessoas próximas para poder potencializar o resultado, só que essas pessoas não estão preparadas para estar junto com a gente nesse projeto. Então agora são 2 ganchinhos. O primeiro eu vou deixar um pouquinho para frente, mas entrando nesse agora. Qual que é a diferença? O que você vê como assim? Aliás, qual seria mesmo a diferença dos profissionais que estavam ali antes, né, sua volta, nessa questão de brio, de garra, para os de hoje? O que você coloca aí de que seria diferente hoje? Daquela época para agora? Eu posso falar. Pode Deve. falar tudo. Naquela época as pessoas ainda tinham a vontade de ter grupos de comunidade. Hoje as pessoas estão mais individualistas, entendeu? É um brilho sozinho e muitas vezes sem gratidão. Naquela época as pessoas, elas eram, por mais que elas não estavam ali pro batalha total, elas eram muito gratas e elas queriam, mas não trabalhavam essa parte comportamental. Hoje as pessoas, os profissionais saem da faculdade achando que são o máximo do máximo do máximo. Às vezes até falam que não precisam estudar, né, para estar onde eles estarem. Então, assim, vou falar um pouco do digital. Acho que o digital trouxe um pouco isso também, né? A questão do digital, a venda digital, trouxe para as pessoas uma autonomia financeira que deu uma certa arrogância, nesse sentido, e desmereceu o conhecimento técnico, entende? Então, a gente tem que pesar muito isso, que isso vem da saúde mental. Então, acho que naquela época a gente tinha mais saúde mental, e hoje a gente tem menos saúde mental. Concordo. Entendeu? Porque a gente está muito egocêntrico, a gente está muito focado só no dinheiro, entendeu? E esquece das outras coisas. Então a questão do digital hoje está tão venda, tem que vender, óbvio. Quem é que vai comprar o dia das crianças? Tem que comprar o leite das crianças. Mas a gente tem que tomar um cuidado para que isso não se perca e transforme, que seu espírito seja um espírito só de venda. E não enxergue as pessoas na sua frente. E não perca o propósito do negócio. Completamente. O próprio sistema hoje, ele te induz essa coisa acelerada, né? Internet o tempo inteiro tá assim, olha isso, vamos produzir isso, vamos fazer isso. Anúncio o tempo inteiro, né? Anúncio o tempo inteiro. Então a gente tem, o digital é incrível, é fantástico. Hoje mas tá todo mundo vendendo como ganhar 1 milhão, né? E é preciso moderar, até nas questões das metas e nos objetivos, né? Não vender uma meta inalcançável para não criar exatamente essa desilusão. E outra coisa, as pessoas não estão preparadas para desilusão, não estão preparadas pro chute na pedra, para cair. Aí caiu. Fica na dependência emocional. Exato. Então eu vejo as pessoas hoje mais fracas nesse sentido, sabe? Então eu vejo, por isso que tanto falou de humanização, acho que a palavra humanização veio de um tempo para cá, para a gente entender esse processo. Já estava prevendo toda essa decadência humana, na verdade. E vamos humanizar para ver se traz o humano de novo, porque vai vir uma era aí agora, que é uma era do não humano. E se você não preparar uma base humana, vai se perder, obviamente. Então esse contexto é muito louco, a gente tem que pensar, né? Então a questão da saúde mental hoje, ela é prioridade. Então essa é a minha situação, digamos, física, o que eu estou passando hoje está me fazendo repensar muita coisa também. Né? Eu estou num lugar hoje, nós vamos falar disso depois, né? Vou dar spoiler, falar não, mas pode introduzir esse assunto que é sobre nossa curiosidade. Aproveitando o gancho do que você falou, a gente quer entender também como foi esse processo para você, porque você teve fases desafiadoras na sua vida. Bastante. E como que foi para lidar com isso? Porque você estava ali, você sempre esteve à frente tomando porrada. E aí até quando acontece uma situação de desafio onde você deveria ser acolhido, você também tomou porrada. Como que foi porrada isso? Ainda, tô tomando muita porrada. Conta pro público, conta como que E vai continuar tomando. Sinto muito dizer. Mas isso, eu acho isso maravilhoso, porque é legal a gente... Aí que tá a diferença de quem vem lá de trás com toda essa garra, esse brio, né, toda essa vontade, dos de hoje que estão assim... tropeçou na primeira pedra, já senta ali e fica... Quero desistir. Sim. Não serve pra mim. Eu acho que quando eu falo de família eu falo que são as pessoas que cuidam de você, que estão do seu lado. A família pode ser, não precisa ser pai, mãe, a família tradicional. Mas as pessoas que estão com você, essa sua base familiar, quando eu falo, é sobre isso, entendeu? Quem está do seu lado. Que sejam seus amigos, que não interessa a figura tradicional. Mas essa base é muito importante, essa base de emocional, de carinho, de afetividade. Sabe? Você tem que ter esse tempo para você mesmo, com você mesmo, ou de você mesmo para você mesmo. Se você não tiver alguma pessoa, você tem que procurar cuidar de alguém para essa pessoa faça essa troca. Porque a gente quer ter amigos sem cuidar dos amigos também. Acho engraçado isso. A pessoa baixa manutenção, né? Amizade de baixa manutenção. Tem que ter essa questão, né?
Tá sendo muito legal, porque tem várias coisas acontecendo, tanto na minha família agora, do meu irmão meu que falou sobre isso. Olha, não cultivei meus amigos. Achei interessante ele falar isso comigo. Mas enfim. E aí, desde muito tempo, realmente eu venho tomando traulitada, mas tá maravilhoso. Eu não tô reclamando que não, gente. Pelo amor de Deus, Deus, muito obrigado, vida, obrigado. Continue meus haters que eu amo. Então, assim, eu acho que a presença do hater é muito importante. Eu falo assim, gente, porque a gente só corre quando dá umas facadas na nossa bunda. Se você não leva facada ou garfada na bunda, você fica parado. Você entra no commodity, óbvio, né? Você fica óbvio. ali Na crise, isso zona pode de ser clichê, conforto. mas eu gosto da crise. A crise me traz crescimento sempre quando eu passo por crise. A hora que eu repenso, refaço, entendeu? Agora eu estou refazendo uma história de uma forma diferente. Então a gente precisa entender isso. Nós conversamos isso uma vez. E eu falei isso para você. Exatamente. Falei, calma que essa crise é para fazer crescer. Então só tenha saúde mental para suportar essa crise, mas ela vai te trazer uma mensagem incrível. E tem um livro muito legal que chama Emocionário. Eu aprendi agora há pouco tempo com a minha cunhada, que ela é psicóloga e ela é sexóloga, e ela trabalha com terapia do esquema. E ela me apresentou um livro, parece de criança. Gente, compra esse livro. Chama Emocionário, é o dicionário das emoções. E cada emoção, ela fala que traz uma mensagem. Tem que viver a tristeza, o desespero, tem que viver tudo, porque cada emoção te traz uma mensagem. Entendeu? Então, eu continuo estudando bastante sobre isso, mas enfim. Aí, essas porradas são necessárias, né? E muitas vezes a porrada da gente pra gente mesmo, tá, gente? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque a autocobrança é tão gigante de ser perfeito que isso mata a gente. Então, a gente não tem que ser validado por ninguém, a não ser a gente mesmo. Isso é o mais importante. Eu também tenho aprendido sobre isso, né? Que eu vou contar pra vocês essa fase de hoje, né, minha. Que eu tô aprendendo com essa fase. Mas eu já coloquei uma prótese de quadril em 2018, né? Quando eu sempre falei que era gay, gente, eu nunca escondi a minha orientação sexual, desde o começo da minha vida. Eu não me vejo não ter falado, me forçando aqui o machão hétero, né? Sempre me expus dessa forma, porque uma época falaram sobre isso. Também é gay. Lá, tá inventando moda, só podia ser viado mesmo. Então, sabe, escutei isso. Lá, levei a bicha do funcional, já escutei isso. Nossa, cara. Então, e é maravilhoso. Porque você fala, então, querido, mais pra frente eu vou te mostrar a bicha do funcional. Então, Mostrou, né? então é muito legal, porque eu sempre usei essas agressões. Igual eu falo, esse tipo de agressão me motiva. Eu sou o tipo de pessoa que me motivo nos haters mesmo, literalmente, sabe? E é muito legal isso. Quando eu não tenho ninguém pra falar mal, eu fico preocupado. Falei, gente, esse monte de amor tá certo demais. Esse amor demais tá muito complicado. Eu tô fazendo um trabalho errado aqui. Mas assim, então é muito interessante isso também. Você perguntou sobre isso, as batalhas são grandes. Não é só a questão técnica, é uma questão de orientação sexual, uma questão de posicionamento, é uma questão o de preconceito mesmo. Literal. Em todos os lugares e formas que você pensar. Quando eu abri o Instagram em 2011, me julgaram, porque eu postava exercício. Lá, tá se mostrando, se não sei o quê. Você tá entendendo? Eu falava, gente, o Instagram é pra isso, pra gente mostrar o nosso trabalho. Lá, me chamaram de marqueteiro. Eu tenho um hater aí incrível, mas eu nunca fiz nada pra ele, mas ele é meu hater. Eu acho maravilhoso. Manda um abraço pra ele. Não, quero mandar um abraço pra ele. Eu era muito amigo dele, mas ele virou meu hater, não sei porquê. E ele continuou como hater. E assim, eu não tenho nenhum problema com essa pessoa. Eu gosto de falar assim porque é engraçado, né? Porque vários alunos passaram por esse hater. Então, assim, é engraçado. E acho de boa, porque não conhecia meu trabalho. Talvez ele seja hater esse tempo todo por ignorância de quem eu sou e como é o meu trabalho, porque ele me julgou pelas outras pessoas que trabalhavam como funcional, entende? E tá tudo bem, é o que ele tem para me dar isso, entende? Eu acho que quando a pessoa te dá uma coisa que você acha limitado, você fala, é o que ele consegue fazer. Posso usar aqui esse momento para um exemplo disso? Muitos me falaram, para que eu tô fazendo isso? Para que eu chamei meus... A Maíra me levantou lá na pandemia, eu gosto sempre de falar isso. Eu falo que que eu fico envergonhada. O João agora tá me levantando. Então, assim, muitos falaram, para que isso? Isso serve para quê? Não sei o quê, não sei o quê. Então, gente, para que é para isso? É para trazer essa pessoa maravilhosa aqui. Contar uma história dessa. Né? Que muitos aí não sabem nem como chegar próximo, perto, né? Ficam com medo até de dar oi, assim. Então, é para isso. É para fazer uma coisa que vem do coração, pelo um propósito, e é pra isso, entende? E é bom você falar isso, Bruno, porque muitas pessoas têm uma visão minha completamente, acha que eu sou tipo estrela, acha que eu sou estrelinha, acha que eu sou não sei o que, acha isso. Eu falo, gente, conversa comigo. Encontrei agora há pouco, tem uma menina no Sacolão,
Ela tinha cara de professora, assim, tá? Eu tava com a minha prima, assim, ela falou... Cara de Cara de professor é professor. ótimo. A calça leg. Calça a leg, cara- tênis, Eu falei assim, top. porque a minha mãe mora do lado de uma academia que tem um sacolão embaixo, e eu tava lá, ela me olhando, eu falei, gente, será que ela não tá me paquerando? Porque, né, tá escrito no Jornal Nacional, fantástico, que a pessoa é gay. Mas tudo bem. Aí ela falou, posso te cumprimentar? Eu falei, pode. O que eu fiz? Não, Kenji, eu fiz o curso com você em 2015, te adoro, você é referência na minha vida. Aí fiquei super emocionado, e aí ela me abraçou, não sei o que, tá, ótimo, beleza, foi maravilhoso. Aí a minha prima falou, é isso que te faz ser o Kenji. Eu falei, é mesmo, né, Ana? Obrigado. Aí, por incrível que pareça, segunda-feira eu fui no cinema. Eu tava na fila, a menina tava lá de novo. Ela falou, cadê a nossa... Eu tirei uma foto com ela, vou postar você, falar seguidora fiel 2015. Só que eu não achei o Instagram dela, porque ela não via a mensagem dela. Encontrei com ela no cinema segunda-feira. Ela, professor, de novo? Não. Vou ter que fazer um curso seu de novo, pra atualizar. Então, assim, as pessoas têm medo. Eu vejo isso de aproximar, até o nosso dia a dia mesmo, né? Que é engraçado. Eu sou prova disso, porque ia ser aquela deixazinha aquela hora, era isso. Era sobre o Supercore, que era na Bandeirantes, e o que era na Bandeirantes mesmo, que eu seguia lá, né? Que eu acompanhava por lá. Então hoje, assim, era uma pessoa que eu via nas telas, na TV ali, né? Acompanhava, porque é uma área que, né, amo, e hoje tá aqui. Então, Seu assim, lado, seu parceiro de trabalho. Então, assim, é pra isso, né? É massa, porque, gente, assim, é muito legal esse momento. Simplicidade em pessoa. Porque é legal as pessoas me conhecerem de verdade, quem tá assistindo isso, né? Então, saber, assim, esse meu lado, como eu sou de verdade. Lógico, eu tô no palco, dando palestra, dando curso, eu tenho que estar lá fazendo aquele papel, obviamente. Mas não é um personagem, sou eu mesmo. Né? Vocês já viram vários cursos meus. Então, assim, sou eu de verdade, fazendo a mesma coisa. Só que as pessoas acham que eu tenho esse aspecto ou um comportamento estrelar. Não tenho. Zero, gente. Eu falo que virou meu best friend, vocês não estão botando fé. Meu best. Já tem WhatsApp, já vamos trocar figurinhas, inclusive. Demais. E aí é isso. Então, assim, a minha vida sempre foi pautada nesse lugar, sabe? Então, eu acho interessante quando o pessoal fala, não, mas você é o Kenji. Então, assim, gente, quem tá vendo esse podcast, gente, eu sou a pessoa de carne e osso, falível. Pode falar de tudo? Por favor. Eu cago, peido e mijo, sou super normal. Então, assim, é super tranquilo. Não tenho medo. E outra coisa, eu não sou arrogante, nem tenho a pretensão de ser estrela. Só para falar para vocês, nenhuma pretensão, é zero. Eu só quero fazer um trabalho incrível, fantástico e ajudar muita gente. É só isso que eu quero. Então, quem acha que eu sou estrela, só me dá um abraço, me dá um ok e levar coxinha e batata frita, que é o que eu gosto. Sensacional. Bruno, deixa eu só Por favor. contar um caso. Eu, quando era estagiário, fiz um curso com o Kenji. Foi um auditório no ENAF, tinha tantas pessoas, eu achava impressionante como é que ele conseguia conectar com tanta gente ao mesmo tempo, sendo desse jeito, né, sendo de uma forma irreverente, mas extremamente técnico, extremamente competente. E acho que eu já te conhecia naquela época, e foi ali que eu falei, caramba, e um dia eu quero ser igual esse cara. Esse cara é muito referência na área, sempre foi assim. Não, mas sério. E a forma como você conseguia lidar com o público de uma forma tão simples, mas de uma maneira tão assertiva e de um conhecimento técnico tão grande, era uma coisa que cativava todo mundo. Não é à toa que no final, quando todo mundo foi tirar foto contigo, você recebeu todo mundo, mais de 100 pessoas estavam te vendo, e recebeu todo mundo com a maior humildade. Acho isso muito legal. Assim, não tem preço que pague, né? Isso é mesmo, João. Uma coisa que eu faço questão é quando termina os cursos, as pessoas querem tirar foto, aí eu falo, gente, então vão tirar foto, né? Tipo assim, às vezes eu não me dou o merecimento necessário. Eu aprendi agora há pouco tempo a realmente a receber o merecimento e entender o meu papel na educação física e onde eu tô, sabe? De novo, não querendo ser arrogante, mas eu preciso me autoconhecer também, né? Eu preciso entender isso. Por isso que esse momento agora, eu tô aprendendo isso. Eu falo, igual você tá falando agora, eu falo, obrigado, cara, obrigado. Porque assim, obrigado por vocês me chamarem aqui, obrigado por eu poder contar a minha história e vocês me escutarem, as pessoas que estão vendo escutar também, entendeu? Porque, assim, é muito louco. Você fala, nossa, que tem hora que eu falo, será que eu construí alguma coisa mesmo, gente? Tem hora que eu me questiono, sabe? Juro pra vocês. Tem esse momento. Porque é muita porrada o tempo inteiro. Sim. E a gente conseguir valorizar e reconhecer as coisas boas que a gente faz é um desafio. Sim. É um desafio muito grande. E uma das coisas que a gente não pode deixar, você tem milhões de alunos, né? Você tem centenas de pessoas que te acompanham, o quanto você transformou a vida dessas pessoas. E isso é muito glorioso, porque hoje a gente vê um cenário onde as pessoas fazem
pelo dinheiro, fazem por fazer, e você sempre trouxe isso com um propósito muito claro. E, cara, e teve ali para tomar porrada, para poder falar, olha, é o que eu acredito, é o que eu vou fazer, e hoje tá aí os frutos disso. Então, assuma esse lugar, porque ele é Vou seu, assumir. Kenji. Ele é Todo seu. Uma coisa legal, que a hora que me conforta nessa questão técnica, é porque eu acabo dando palestra em várias faculdades, né? Inclusive no FMG. Então, assim, quando eu sou chamado para dar curso em faculdade, eu falo, peraí, então acho que eu fiz alguma coisa certa, porque ninguém vai chamar uma pessoa para dar curso na faculdade que não tenha, né, uma qualidade técnica específica para falar ali na frente. Então, nessa hora, quando eu vou palestrar em faculdade, eu falo, então alguma coisa aconteceu sim, entendeu? Essa hora é legal. E quando junto um grupo de pessoas e tem a coragem de me chamar também. E Kenji, hoje, como é um dia muito especial, muito, muito mesmo, a gente preparou uma singela homenagem para você. Mentira, gente! Pode trazer, gente, por Não, favor. para. Vamos Mentira. começar a cantar? Ah, Parabéns pra você Meu Deus do nessa céu! data querida. Muitas felicidades, muitos anos Ei. de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Viva Kenji! Kenji! Gente, obrigado. Com muito carinho. É com Sobra- muito carinho. Gente, que bonitinho isso. Obrigado, obrigado. Kenji, é Ei, de gente, todo vocês estão querendo coração. me matar de emoção em pleno podcast. É isso mesmo, Kenji, Obrigado, porque viu, filho? isso é a prova do quanto você é especial, não só por estar aqui para nós, mas por todas as pessoas que te acompanham, por todas essas vidas que você transforma. Isso é muito importante quando a gente fala de saúde, principalmente quando você traz essa conotação do tudo começa na mente, tudo começa na nossa cabeça, é o ponto de partida para mudar a vida de todas as pessoas. É com muita emoção, com muito carinho de todo o nosso coração. Você pode esticar a mão um pouquinho assim? Aí eu até perdi as palavras aqui. Porque realmente trazer você aqui, né? Pra mim, em especial, foi algo assim indescritível. Obrigado, amigo. Tá? Você que acompanha há anos, né? A gente conversa quando dá, né? Lá nos nossos Aham. micros intervalos. Então, isso vem de anos. E hoje, né? Se eu estou aqui, você tem culpa disso, a Bia e vários outros profissionais, né? E o Johnny mesmo, né? Eu sempre cito aqui. Então é isso, cara. Isso hoje pra mim assim, tá sendo especial pela sua data e por você estar aqui. Parabéns. Obrigado, Muito amigo. obrigado por ter vindo. Obrigado. A gente tem mais? A gente Vamos tem gravar mais até às 20 alguns horas. minutinhos pra gente poder fazer aí, né? Mais Organização. pontuações. Fala aquilo que tá no seu coração. Que tá no o meu coração? microfone. Falar desabafo. Hoje, Jura? o microfone aí, a mesa. Não, Fique hoje, à além de vontade. ser um evento, um momento legal, que é meu aniversário, eu tô passando um momento bastante complexo, mas que eu tô aprendendo muito. Fiz uma cirurgia da coluna, né? E eu não falei ainda das outras coisas que estão acontecendo, especificamente sobre isso. Eu vou abrir um pouquinho sobre isso mais para frente. Hoje eu gravei um vídeo de aniversário contando um pouco da história e de como está acontecendo. Então hoje é um dia mais que especial, pode ter certeza disso, né? Eu fiz questão de estar aqui, desculpa aí de novo, mas assim, que fiz questão. E hoje realmente, gente, é muito especial para vocês para vocês que vocês estão falando e para mim mesmo, tá? Nesse sentido. Então essa cirurgia tem me ensinado bastante. Esse lugar de estar vulnerável, de estar falível, de estar recebendo ajudas incríveis. Eu percebi o tão é bom você cuidar de pessoas, de amigos, sem pensar em nada em troca. Porque a hora que você precisa, as pessoas estão ali do seu lado. Pode ter certeza disso. Então, para ter amigos, tem que criar e cuidar dos amigos, da família, de tudo mais, né? Então é importante que a gente humanizar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de relação, para que na sua vulnerabilidade, esse colchão esteja cheio de família, de amigos, de pessoas, para te receber. E eu estou realmente hoje recebendo exatamente esse colchão super macio, graças a Deus. Aí eu falo, realmente alguma coisa eu construí. Porque é um momento muito incrível
que eu estou vivendo com essas pessoas todas e com vocês agora também. Obrigado. Que legal. Lindo, nós agradecemos imensamente. E aí a gente vai chegando pro final. Vou chorar porque eu queria ficar o dia inteiro com o Kenji hoje, que esse bate-papo ainda tem muito conteúdo pra gente falar, tem muita coisa que a gente quer conversar. Uhum. O convite já tá aberto, só olhar a sua agenda para quando você vai Gente, que voltar, chique. tá? Queremos você de novo no BR Pod. Bruninho, por favor, faça. Aqui, hoje foi muita emoção, eu tô Não, hoje segurando não vai aqui para não falar chorar mais nada, também. Não consigo, não. Por favor, Ai, Bruninho. amigo. É isso aí, pessoal. Principalmente, né, os profissionais da área aí. Nós falamos aqui sobre o lado humano, né, o que a pandemia fez, né, em transformar, trazer, né, de volta para a família. Nós falamos aí como que é difícil você se posicionar no mercado. Então é isso, pessoal. Começa a fazer uma leitura de si, ver o que que tem, o que que você já passou, o que que você está passando e o que você vai passar, né? Então, fica aí esse episódio de hoje maravilhoso com uma pessoa especial, nesse dia especial. E é isso aí, pessoal. Um abraço. João, Galera, então fica a mensagem positiva desse mestre aqui para todos nós. E de qualquer forma, Kenji, dá seu Instagram pro pessoal, divulgue seu trabalho, conta um pouco da sua história lá no seu perfil. Então, assim, passa a mensagem pro pessoal final que você queira deixar. Então, meu Instagram é o seguinte, gente. Meu Instagram são vários. O Supercore Brasil, @Supercore Brasil, é a metodologia Supercore. O Kenji Andrade Supercore, onde eu falo de exercícios em casa. E vou trabalhar agora bastante a mentoria do Seja de Verdade. É uma linha comportamental que vai ser bastante legal. Aqui no ENAF também vou falar sobre isso. Continuo com o treinamento em casa, que a plataforma chama Supercore Home, é o treino em casa. Lá tem mais de 300 treinos gravados que você pode fazer onde você quiser. Eu treinava de 1,90 m, 1,90 m na minha casa, onde eu montei as aulas e gravei as aulas. Então, qualquer lugar você treina, chama Supercore Home, a plataforma. Tá? Os cursos estão no Supercore Brasil, a formação do Supercore, e o curso de manipulação miofascial e massagem desportiva. Tá? Então, tem os cursos técnicos que também estão lá, que você pode comprar e fazer aonde você estiver em casa. E também tem os cursos presenciais que vão acontecer durante esse ano, dia 8 e 9. Eu estou em Curitiba, dando aula na pós-graduação do Personal Academy, é uma pós-graduação muito legal. Depois volto para BH, tem o evento do ENAF, e depois a gente tem um curso legal com o Baldi, que vai ser muito interessante, sobre marketing digital. Estaremos lá. E, enfim, e tem outros cursos para frente. Então, esse que é a agenda que eu vou começar a trabalhar realmente em março. E é isso, obrigado. Ai, gente, ó, a gente tá caminhando pro fim. Eu agradeço imensamente, Kenji, muito obrigada mais uma vez, você foi fantástico. Tem muita coisa que a gente quer saber e quer falar. Quando você estiver voltando, assim, 100% na atuação, vem contar pra gente como que tá sendo o mercado, né? Porque a gente sabe que esses desafios que aparecem, a gente viu aqui na sua comunicação, essa pessoa alegre, espontânea que você é, o quanto o propósito fez você continuar, mesmo com um desafio enorme que você passou, né? E tá passando e tá ressignificando isso. Deixou uma mensagem especial pro pessoal, assim, aquela frase de efeito do final. A frase de efeito é o slogan atual que eu sempre falo, seja de verdade e seja o seu legado. É isso, gente. E para você que está nos acompanhando no YouTube, já sabe, se ainda não é inscrito, ó, clica aqui abaixo, se inscreve no canal. Gente, sigam Kenji, João, Bruninho, eu lá no Instagram, estamos dando várias dicas. Lá no Instagram a gente está como @brpod e eu conto com vocês, gente. Não deixa essa história do Kenji ficar aqui, ó, caindo no esquecimento, porque o mundo precisa saber disso e aprender com ele, hein? Eu espero por vocês até lá. Beijo! abraços. Falou, galera. Tchau, tchau.